Mas só para tentar. Esse inquérito policial foi aberto depois de ser lavrado um BO no começo do ano por um ex-funcionário do Corinthians, chefe da TI, que alertou para essa questão, né? Não posso dizer que é um crime, porque ainda não foi julgado, de desvio de ingressos dentro do programa Fiel Torcedor, dentro do clube, e de um aumento exponencial desses ingressos reservados pelo Corinthians em dias de jogos. Sempre aconteceu, sempre teve uma cota tanto para sócio do clube como para conselheiros e diretores e logins do clube. Então, eu tenho aqui parte dos documentos incluídos nesse inquérito policial, que inclui, por exemplo, que até o final de 2023, na péssima administração, renovação e transparência, por partida, por exemplo, Piperno, havia está anotadinho, porque não é o trabalho, sem voz mesmo. O marketing do Corinthians reservava 60 ingressos por jogo na Neoquímica Arena para parceiros, eventuais convidados e tal. É bastante até 60. Agora são 4.000. 4.000, eu diria para você que... Nossa mãe, né? Quer dizer, é praticamente uma rua Jamari inteira. Desculpa, isso é na arrecadação, 4.200. O marketing foi de 60 para 400. O Corinthians hoje, o estádio hoje, cabe 46 mil, 47 mil pessoas. Cerca de 67% dessa carga é dividida. Só 22 mil vai para o fiel torcedor. Não à toa o programa diminuiu, porque o cambismo aumentou. Menos da metade para o fiel torcedor. Entre 9 e 10 mil são reservados para os especiais organizados, atrás do gol. Então, daí você deu 31 mil. Sobraram mais de 15 mil ingressos, certo? Esses 15 mil ingressos estão na mão do Corinthians. Para fazer o que bem entende. Se você pensar que são 300 conselheiros e 20 diretores, precisa de 15 mil ingressos o Corinthians por jogo. Bom, nesse inquérito policial inclui também algumas falácias que foram ditas, eu não posso dizer que é mentira, mas falácias. Porque quando da demissão do Marcelo Munhoz, o presidente do Corinthians, na sequência, emitiu uma nota oficial via assessoria de imprensa dizendo que essas denúncias feitas pelo Marcelo Munhoz, ex-chefe do Departamento de Tecnologia de Informação do Corinthians, nunca tinham sido colocadas para ele, que ele estava fazendo essa denúncia depois de ter sido demitido, porque agora era oposição, certo? Vai ter um probleminha. O inquérito policial tem um e-mail do Marcelo Munhoz, enquanto funcionário do Corinthians, para o presidente do Corinthians, com vários diretores copiados de janeiro desse ano. Ali, nesse e-mail, que não é prova, que é uma das provas do inquérito policial, e que foi formalizado, ele tem cerca de 9 páginas, com um grande relatório, citando reuniões anteriores. Mas, rapaz, então como não sabia? Que acho que não prestou atenção, acho que não leu direito lá o e-mail. Né? Agora, esse negócio de ingresso... A conta, Pipa, que os investigadores fazem, sem brincadeira, que desses 15 mil, que 10 mil sejam regulares, que seja sócio, os 4 por conselheiro, que é bastante em cada conselheiro, 1 mais 3. Família, diretor que tem direito, diretor que não sei o que lá, convidado do patrocinador, qualquer coisa que seja, que se fossem 5 mil os ingressos desviados por jogo, para logins do Corinthians enviados para cambistas, isso poderia dar, se fossem vendidos com ágio de cada ingresso de 100 mil, de 100 reais, que é provavelmente mais, porque nenhum ingresso custa isso, daria um dinheirinho assim por jogo, né? 500, olha, então vamos lá. 5 mil ingressos a 100 reais seriam 500 mil por jogo. Então, é claro que aí tem, por exemplo, aí, enfim, você vê, né? Aí você coloca, sei lá, por baixo, assim, 3 jogos como mandante por mês, a gente está falando em 1,5 milhão. Porque, às vezes, o torcedor não se atenta para o volume global da conta, porque como é tudo pingadinho e tal, dá a impressão que é pouco. Mas não, então a gente já chega aí a um valor robusto. Agora,
Eu me lembro, lá atrás, no Palmeiras, um dos momentos de ruptura entre a Leila e um grupo antigo de conselheiros, que, aliás, deram até apoio a ela, foi exatamente no momento em que se constatou que alguns ingressos do Palmeiras, né, ingressos para conselheiros, ingressos, né, para uma turma de. Né, a turma da carteirinha, esses ingressos estavam chegando às mãos de cambistas. Até porque depois todo mundo dividia também essa grana. E aí é claro que a então nova direção do Palmeiras falou: opa, que negócio é esse? Né? Porque hoje em dia, todo torcedor comum sabe que é muito difícil comprar ingresso para jogo do Corinthians, para jogo do Palmeiras, porque esses estádios estão sempre cheios. Né? E eles não são tão grandes assim. Agora, tem uma turma de privilegiados que a gente sabe que todo mundo sabe. Que eu vou contar uma história de bastidor aqui. Uma vez, e a gente está voltando, e veja como esse problema é velho. 26 anos no tempo. Palmeiras foi fazer a final da Libertadores lá no velho Parque Antártico. Menos de 40 mil ingressos. Então é óbvio que aquilo estava sendo disputado a tapa, a socos, a tiros, enfim. Aí um amigo falou assim: eu sei onde é que eu vou conseguir ingresso. Mas aonde? Enfim, não tem mais e tal. Não, tem um esquema numa casa noturna. Era uma casa, foi uma casa de moças que vendiam um serviço e tal. Né? Rapaz. Olha onde foi parar. Olha, vai ter gente que vai ligar para confirmar a existência dessa Mas casa. Mas que pena esse assunto. Olha nosso amigo LF Barrini falando que descobriu o canal por acaso, porque gosta muito da gente, recomenda os vídeos até para a esposa dele. Toma cuidado aí do que você vai falar aqui nesse horário, hein, Piperno? Não, então eu vou com muito jeito. Essa loja de conveniência aí que você vai falar. Então eu vou com muito jeito, porque essa casa de conveniência tinha como um dos donos, sócio, enfim, alguém com muito trânsito no Palmeiras à época. Né? A gente está falando em 25 anos. Então, esse cidadão, ele conseguia vender, claro que com um ágio imenso e tal, né? Ingresso para os grandes jogos do Palmeiras nessa casa de conveniência. Veja, a gente está falando de 25 anos atrás. Então, galera, é o seguinte: o problema aqui, o negócio existe, porque esse é um dos dutos por onde com a grana dos clubes, ou pelo menos é um dinheiro que não passa pela contabilidade, porque, teoricamente, ninguém está desviando dinheiro que já foi contabilizado na conta do clube. Não. O esquema é supostamente de menor rastreabilidade, ou seja, você não desvia o dinheiro, você dá o ingresso para alguém fazer o dinheiro com esse ingresso. Olha, Piperno, a coisa só piora. Eu vi que você estava falando sobre isso e estava trocando uma mensagem aqui. E aí, ó, o Lelo Amaral faz uma pergunta que no mundo, né, que a gente gostaria de viver, funcionaria assim, ó. Mas não tem reconhecimento facial? Espera aí, não tem reconhecimento facial justamente para evitar isso, Marília? Pois é. O reconhecimento facial começa a valer por lei agora no meio do ano. Os clubes estão se adaptando e este é um assunto também do inquérito policial. Ixi. Sabe por quê, Pipo? A empresa que prestava serviços até o final do ano passado, cadê meu papelzinho que estava aqui? Preciso do papelzinho. Até o final do ano passado, se chamava... meu Deus, cadê o nome da empresa? Cadê meu papel? Bom, tá aqui. Chamava Ligatec. A Ligatec, ela prestava o serviço das catracas no Corinthians até o ano passado, final do ano passado, até dezembro, sem reconhecimento facial. O contrato precisaria ser renegociado, certo? Até o final do ano passado, o contrato, o valor do contrato até 31 de dezembro, presta atenção, era por mês para o Corinthians 3.180.000 o serviço. O Corinthians gastava isso por ano. Aí começaram denúncias, inclusive o Fred Luz alertou para isso, Pedro Silveira, Marcelo Munhoz, de que por acaso a empresa do Bruno Balcimelli,
que é a Ticket Hub, que ninguém queria no Corinthians, o compliance negou, o jurídico falou que era melhor não, dada a problemas do sócio Bruno Balcimelli, que todos nós conhecemos, ex-BWA, ex-Federação Paulista, ex um monte de coisa. Falaram, não, com essa empresa não dá para fechar. Porque a Ticket Hub do Bruno Balcimelli, sem saber de nada, porque é concorrência, né, Pipo, ofereceu os serviços em janeiro por 3.180.000 cravados, só que isso incluiria, eventualmente, a troca do sistema por reconhecimento facial, mas isso ia ser orçado, mas um valor igualzinho. Aí o que fez o Marcelo Munhoz, que trabalhava no Corinthians, e outras pessoas, negociaram com a Liga Tech, porque era mais fácil manter a catraca que estava lá, ia começar o Campeonato Paulista. Corinthians fez os 2 primeiros jogos desse ano, não ia ter catraca, a empresa deixou lá na camaradagem, senão não ia entrar ninguém nos 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista, porque não tinham renovado com ninguém. Porque vazou que estavam fechando com a empresa do Bruno Balcimelli, e isso até a Gaviões não gostou na época. Muito bem. Renegociados os contratos, no dia 27 de janeiro, conseguiram uma proposta de 1.800.000 da antiga parceira. Baixou de 3.100.000 para 1.800.000, incluindo a troca do sistema para biometria facial. Sabe o que aconteceu nesse dia, Piper? Ia ter uma festa, né? Ó, conseguimos diminuir o preço, vai mudar, está resolvido, não é a empresa que o compliance negou. Nesse dia, com documentação também no inquérito policial, depois de conseguir esse abatimento, o Marcelo Munhoz foi demitido. Então, né? Puxa vida, né? Foi mexer num lugar que não podia, né? Mas aí claro, ele conseguiu um abatimento, o pessoal ficou chateado que ele conseguiu um abatimento, quando ele ia gastar menos dinheiro. Corta, 2 meses depois, escândalo do cambismo na final do Campeonato Paulista. Nota oficial do presidente dizendo que ele não sabia de nada até então e o inquérito tem esses documentos. Corta. Dias depois, o Corinthians anuncia por nota, Corinthians informa que fechou com quem, Piper? Com a Ticket Hub, do Bruno Balcimelli. Mas se o presidente não tivesse em Brasília agora, não pode falar, não está na agenda, não tivesse em Brasília agora e não fosse voltar às 16h35, voo da Latam, que eu já dei nessa live, chegando direto em Guarulhos, a gente podia perguntar para ele, mas eu não sei se ele ia responder.